Feliz Natal, meus irmãos. Quem teve a oportunidade de vir ontem à noite à missa, aqui na nossa paróquia, pôde perceber como a igreja quer nos ensinar e nos fazer ver, enxergar com os seus sinais, com aquilo que ela proclama, com as leituras, os cânticos, a liturgia, como tudo, vai nos falando quem é esse Deus que nos veio visitar. Nós ontem vimos e escutamos o anúncio do Natal, aquele texto que eu cantei antes do Glória, e naquele texto nós vamos vendo todas as coisas que aconteceram antes de Jesus relacionadas a Ele, desde a criação do mundo até as coisas incríveis que aconteceram na história do povo de Israel e as grandes coisas, os grandes acontecimentos que ocorreram na história da humanidade, seja o edito de Ciro, seja a fundação de Roma, seja o tempo que César Augusto estava reinando neste mundo, porque todas as coisas, meus irmãos, apontam para Cristo, tudo aponta para Ele, e é a vida dele, o que Ele nos ensina e o que Ele faz, que nos faz enxergar e perceber quem nós somos. Nós escutamos no Evangelho de hoje sendo falado de forma tão bonita e poética por João, de que Ele é a luz e as trevas não o compreendem. Quantas vezes nós queremos nos esconder, não somente de Deus, às vezes nós queremos esconder uns dos outros, não temos coragem de dizer o que nós pensamos, o que estamos escolhendo, decidindo, o que estamos fazendo. Infelizmente a gente cai nessa, né? Eu também caí nessa, ontem eu caí nessa. Fiquei na besteira de ver alguns vídeos, né? Esses vídeos em culto. E apareceu para mim uma dessas pegadinhas, né? O casal estava lá na lanchonete tranquilíssimo. Aí chegou o cara da pegadinha, perto do casal, e chegou assim e disse assim: desbloqueava o celular e dava para ela para poder ver. Aí o cara: por quê? O que está dizendo aqui? Não, mas desbloqueia agora o celular e dá para ela ver. E aí começou a acontecer uma confusão no casal, do nada para essa piada, porque o cara só estava instigando o homem a dar o celular para a mulher para poder ver. Você não tem nada aqui, mas por que não vai entregar? Só porque está mandando. Você sabe quem ele é? Por que eu trouxe isso para cá? Porque, assim, meus irmãos, quantos de nós temos coragem de que o outro possa pulsar o celular de qualquer jeito? Nosso pai, nossa mãe, nosso namorado, namorada, amigo, para ver tudo aquilo que a gente conversa, ou as coisas que a gente vê. O que é que aparece no explorar no seu Instagram? Quais são os vídeos que o algoritmo do TikTok te recomenda, que dizem mais de você do que às vezes você gosta de falar para as pessoas? Por que eu falo sobre isso? Porque o que Deus quis fazer conosco quando Ele veio até nós é iluminar a nossa vida. Não era isso que nós estávamos fazendo durante o Advento, acendendo cada uma das velas da coroa do Advento? Nós percebíamos que a vida de Deus faz com que essa luz cresça e faz com que nós enxerguemos melhor. Não é isso que a gente celebra quando a gente celebrou a vigília pascal e a gente do lado de fora da igreja abençoou o fogo e acendeu o sino pascal, entrou na igreja com ele e foi acendendo as nossas velas. A nossa vida tem que ser iluminada pela vida de Jesus. Mas isso não irá acontecer se nós não deixarmos que essa luz entre. Se a gente preferir ficar com o nosso coração fechado, como muitas vezes ficaram fechadas, como muitas portas foram fechadas quando Jesus nasceu nesse mundo para nós. Nós temos que prestar atenção justamente nisso, meus irmãos. Se nós estamos impedindo que a luz de Deus venha sobre nós, entre no nosso coração, ou se nós estamos deixando que ela nos ilumine. Veja, quantas pessoas te conhecem de verdade? Sabem quais são os seus sonhos, os seus desejos? Às vezes a gente vê aqueles vídeos, né? Também motivacionais, de coach, não sei o quê, que fala: olha, não conte para ninguém os seus sonhos, os seus planos, porque as pessoas vão te colocar para baixo, vão dizer que você não consegue, vão te atrapalhar. A inveja das pessoas.
Eu acho que nós temos mais medo de fazer com que as pessoas conheçam quem nós somos do que de perceber quem é que tem inveja da gente. Vamos ser sinceros? Assim, olha, as pessoas não se preocupam muito com a gente. Eu duvido que tenha alguém da sua própria família que pense em você mais de 2 horas por dia. Não tem. Seu pai e sua mãe não estão pensando em você, o seu namorado, sua namorada, seu esposo, não pensam em você o dia inteiro. Ninguém pensa. Nós não somos tão importantes assim para ninguém. E louvado seja Deus. Que nós não somos o centro da vida de ninguém. Louvado seja Deus. Mas sabe o que é que nós mais temos medo? Das pessoas saberem quem nós somos. Porque nem a gente sabe quem a gente é. E a gente não sabe quem a gente é porque a gente tem medo, vergonha de ver o quanto nós somos pouca coisa, o quanto os nossos defeitos são tão comuns. Eu sou tão ruim quanto qualquer outra pessoa. Não tem nada de ruim em mim, assim, nem de especial. E isso faz com que a gente se feche e não deixe Deus entrar na nossa vida. Não deixe a gente se transformar, mudar. Porque é muito humilhante ver o tamanho da diferença de Deus para nós. Um dia desses, acho que foi umas 2 semanas atrás, a gente rezando nas missas diárias, acho que foi o dia de São João da Cruz. São João da Cruz teve um momento da vida dele que ele podia escolher qualquer mosteiro para poder viver. Ele era um religioso, carmelita. Ele podia escolher qualquer mosteiro para poder viver. E ele escolheu um mosteiro que o superior era uma pessoa que odiava ele. Que ele sabia que aquele superior odiava ele. É o que Jesus fez conosco hoje, meus irmãos. Jesus quis nascer nesse mundo sabendo que nós odiamos Ele. Sim, nós odiamos a Deus. Odiamos o que Ele quer para nós. Odiamos a ideia de entregar a nossa vida a Ele. Nós não queremos isso. Nós queremos mandar Ele fazer do nosso jeito. Nós queremos descansar mais. Nós queremos ser mais aplaudidos. Nós queremos ser mais paparicados. Nós queremos sentir mais prazer, mais conforto. Não dar a nossa vida. A nossa vida é ruim. Dói. Dói como eu para Ele ser rejeitado aonde se batia a porta. Dói romper o nosso pecado, como doeu para Ele o frio de Belém quando nasceu. É ruim, é incômodo perceber que a gente coloca um propósito, daqui a pouco vai acontecer, né? Porque a gente está na virada do ano. Daqui a pouco a gente começa a botar as metas, os planos. Você não precisa contar para ninguém, não. Você não vai cumprir metade. Eu não cumpro, a gente não cumpre, a gente é assim. A gente diz, eu vou fazer tal coisa, a gente não faz. É tentando, na esperança de não desistir, para que talvez na 100ª vez a gente consiga acertar e fazer aquilo que a gente se propôs. E muitos de nós, porque a gente não quer passar por essa humilhação, porque é humilhante mesmo. Como é humilhante se confessar, dizer, Padre, eu fiz isso aqui foi tantas vezes, isso aqui foi tantas vezes, isso aqui foi tantas vezes. E no dia seguinte, no final da semana, caem os mesmos pecados. Eu não vou me confessar agora, não, vou esperar dar um mês. Eu vou fazer de novo, né? Deixa eu dar um mês, se eu não confesso com o Padre. Porque é humilhante mesmo. É humilhante. Do mesmo é que é humilhante você dizer, não, esse ano eu vou caminhar de manhã, meia hora, eu vou ler tantos livros, eu vou conseguir fazer tal coisa no meu trabalho, para poder conseguir aumentar o meu salário, isso aqui, eu vou fazer diferente isso aqui, para poder conseguir um namorado melhor, ou então melhorar o relacionamento com o meu marido. E a gente não faz, e a gente fracassa. É humilhante.
Mas, meus irmãos, vem cá, vale a pena uma vida onde as coisas só acontecem no dia que a gente quer. Não é isso que é um joguinho. Vale a pena a gente viver num mundo onde só a gente sente prazer o tempo todo. Vale a pena essa vida? Meus irmãos, sejamos sinceros, o nosso Deus veio até nós iluminar a nossa vida. A gente escutou na segunda leitura da carta dos Hebreus: de muitos modos Deus falou outrora a nós pelos profetas. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos que o que nós aprendemos na revelação, os pagãos sabiam pela criação. Pela razão, nós sabemos quem é Deus e o que nós devemos fazer de certo e de errado. Pelos profetas, nós escutamos o que Ele quer de nós e o que nós devemos mudar. Mas, meus irmãos, Deus quis vir até nós para poder nos falar com a sua boca. A palavra quis se falar para nós, se dizer para nós, estar perto de nós, como nós falávamos hoje, para que nós pudéssemos ter escancarado aquilo que nós podemos viver. Termino a reflexão ao dia de hoje dizendo justamente isso para vocês, meus irmãos. Nós podemos viver uma vida aos trancos e barrancos, nos escondendo de todo mundo, de Deus, nos escondendo dos nossos pais, nos escondendo do Padre, nos escondendo dos nossos amigos. Você pode ter esse coração quebrado, que quer viver na curtição, e quer postar, e não quer que ninguém comente e fale mal. Como é que pode, meus irmãos? A gente pode viver uma vida toda quebrada, dentro de casa, na nossa casa, na nossa família, sendo uma pessoa para um, sendo outra pessoa para o outro. Mas, meus irmãos, nós podemos viver uma vida que vale a pena, iluminada por Cristo, onde nós iremos fazer aquilo que foi dito na primeira leitura: como são belos os pés daqueles que anunciam a paz. A paz, meus irmãos, é Jesus, porque Ele, através do seu sangue e da sua carne, nos conquistou a união com Deus. Nós podemos viver essa vida se nós mudarmos as nossas atitudes. Eu e vocês, se nós aprendemos a ser coerentes, viver dentro de casa o que a nossa fé diz, acreditar na amá-lo, e mesmo quando nós fracassarmos, não desistirmos da nossa fé, não desistirmos de mudar, mas recomeçar. Eu me confesso, eu vou procurar um lugar, eu vou procurar rezar, eu vou procurar escutar o que as pessoas estão dizendo de mal de mim, para que eu consiga enxergar aquilo que eu tenho que mudar e poder ser aquilo que Deus sonha de mim. O que Deus sonha de mim, meus irmãos, o que Deus sonha de você. Deixe Ele lançar essa luz sobre a sua vida, para que você tenha coragem de, enxergando o mal que há em você poder rezar de forma sincera, de todo o coração: Senhor, eu quero abrir o meu coração. Eu sei que ele é tão ruim quanto a manjedoura no qual você foi reclinado no lugar seu. Eu sei que meu coração é tão incômodo como a cruz na qual você foi pregado. Mas, por favor, Jesus, ilumina a minha vida e me ajuda a me transformar. E aí, meus irmãos, será Natal de verdade no nosso coração, porque começaremos a viver essa vida que veio nos visitar. Louvado seja nosso Jesus Cristo.